Se você está indo viajar nos próximos dias, presta atenção aqui porque eu vou te ensinar nessa videoaula como aprender inglês sem enrolação, para sua próxima viagem acontecer e você não ficar passando perrengue. Então a única coisa que você precisa agora é ficar atento ao passo a passo que eu vou te ensinar aqui de como aprender inglês sem enrolação. E agora a única coisa que a gente vai fazer antes de começar a aula é prestar atenção na vinheta e descobrir como que a gente pode fazer isso de uma forma simples, fácil e objetiva. Como que você, gestora de tráfego, você tá ali, você leu inglês e você não fala? Eu lembro que eu falei assim, não falo. E na verdade já perdi muitas oportunidades por não falar inglês, mas eu consigo conversar com você em inglês nas aulas. Me trouxe um grande vocabulário e me ajudou a colocar em prática tudo que eu tenho aprendido aqui. A formular as frases, a perguntas objetivas, explicativas, 5W, 6H, o passado, presente, futuro, me ajudou muito a colocar tudo isso em prática. Na verdade, no fundo, eu odiava inglês porque eu não tinha conseguido nunca aprender inglês. Então, isso virou um relacionamento ali de ódio. Mas agora, você tornou o inglês simples. E aprendendo inglês agora, eu não odeio inglês. Agora eu posso dizer que, mano, eu tô amando o inglês. É isso aí, então, meus queridos, como vocês viram, realmente é possível aprender inglês usando um passo a passo. E essa aí foi a Fernanda, que deu aí um depoimento de falando como que foi aí o período onde ela aprendeu inglês do zero até aquele nível que você já precisa saber aí para conseguir estar se comunicando no seu dia a dia. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então, hoje, nessa aula, é descobrir quem que são as pessoas. Então, a primeira coisa que eu preciso agora é que você preste atenção aqui nessa parte onde o teacher vai estar escrevendo aqui, ó, aqui embaixo nesse bloco aqui, o passo a passo de como fazer uma frase. E a primeira coisa que a gente vai descobrir então são quem são as pessoas. E a primeira pessoa é óbvio que quando a gente vai falar inglês, a gente sempre vai se referir a nós mesmos. Então no inglês, a gente sempre vai falar I. Se você não sabe ainda, então I significa eu. Essa letrinha aqui, a letra I, no inglês significa I, né? Então, no inglês nós temos as vogais, que elas vão ter uma pronúncia diferente do que o português. Então, a letra A tem o som de A letra E, né, tem o som de I, e a letra I é a letra que a gente usa para falar eu. Só que o som, a pronúncia dela, a gente fala I. Isso mesmo. A letra O, nós pronunciamos com o som de OU. Inclusive, né, o número 0 tem o mesmo formato da letra O. Então, às vezes, você vai escutar a pessoa falar o número 0 com o som de OU, né? Muito bem. E nós temos também, teacher, a letra U, que no inglês a gente pronuncia you. Muito bem. Dito isso, eu só queria, né, fazer um adendo que justamente a letra I tem essa pronúncia de I. E no inglês, essa letrinha significa eu. Então, essa letrinha única aqui no inglês significa eu. I. Então, toda vez que a gente fizer uma frase na língua inglesa, a gente vai usar essa pessoa. I. Mas nós temos mais algumas pessoas aqui para conhecer. Então, a gente também tem you. E no inglês é muito engraçado, né? Mas you pode ser você, mas também pode significar vocês. Ou seja, se tiver mais de uma pessoa aí com você e eu olhar para você e mais a outra pessoa, eu vou dizer you, que no caso é vocês. Então, you no inglês pode ser você ou vocês. Teacher. Aí as pessoas me perguntam de vez em quando, né? Mas como que eu vou saber se eu estou falando você ou vocês? Pelo contexto. Então, todas as vezes que você estiver falando you, a pessoa vai entender
se é você de uma pessoa só ou é vocês ali no caso se tiver mais pessoas. Certo, teacher, mas eu quero falar nós. Como que eu falo nós no inglês? Bom, nós vamos dizer we. Então, we significa nós. Teacher, mas e se eu quero falar eles ou elas? Como é que eu vou dizer eles ou elas? Bom, no inglês, a gente vai usar, então, they, né? They significa eles, mas também pode significar elas. E aí, novamente, você deve estar se perguntando, né? Mas, teacher, como é que eu vou saber se é eles ou se é elas? É aí que tá. No inglês, a gente normalmente vai entender se é eles ou elas pelo contexto. Muito bem, já entendi, teacher. Agora, olha que legal. No inglês, nós temos a palavra sujeito, né? He, que significa ele. Interessante, teacher. Na minha época, né, o teacher já está perto dos 40 aí, existia um cara chamado He-Man. Olha só, os desenhos, eles já ensinam as crianças a falar inglês desde criança, né? Então, he significa ele e man significa homem, né? He-Man, ele, homem. Tá certo que o He-Man ali é meio estranho, né? Porque, teacher, ele parecia meio estranho, né? Ele usava uma saia, uma lycra, mas tudo bem. Bom, o He-Man, ele tinha uma namorada. Se eu não me engano, o nome dela se chamava She-Ha. Ha não quer dizer nada na língua inglesa, mas she significa ela, né? She-Ha. Então, no inglês, ela. Ha, se eu não me engano, vem do egípcio, que significa a deusa do sol, né? Porque, enfim, o desenho ele tinha lá muitos fundamentos aí que eram baseados em deuses e tudo mais, né? E aí, She-Ha. Então era ela. Aí se a gente for usar então esse Ha da língua egípcia, eu não sei se é. Se você souber, me corrige. Escreve aqui nos comentários pro teacher, né? Teacher, eu acho que não, isso vem de outra língua, mas tudo bem. Até onde eu sei, parece que é isso. Então, seria ela a deusa do sol. E a gente entende, então, que she significa ela, né? She significa ela. Agora, olha só que interessante. Existe um outro pronome que a gente usa no inglês que se chama it. E aí é que eu quero fazer agora uma brincadeira com você. A gente tem aqui, então, a xícara. No português, a gente dá gênero para o objeto, certo? Ela, a xícara. Ah, mas teacher, eu tenho aqui o lápis. Ele, o lápis. Então, no português, a gente dá gênero para as coisas. No inglês, quando eu quero falar, então, ele ou ela para algo, eu vou dizer it. No português, a gente fala ele ou ela. No inglês, a gente usa it, que significa ele ou ela. Então, o it eu vou usar para tudo aquilo que eu quero dizer que é ele ou que é ela, que não é ser humano. Ah, teacher, posso usar para animais também? Pode, quando você quer se referir a um animal. Aí você vai falar, por exemplo, it is a dog. It is a dog. Ele é um cachorro, né? Mas aí a gente vai estar entrando nessa parte aí de formular frases na próxima aula. O que eu quero que você preste atenção aqui agora são nas pessoas. Então essas aqui são as pessoas na língua inglesa. E todas as vezes que você começar uma frase, a gente sempre vai ter um padrão na língua inglesa. Sempre vai começar com o sujeito, sempre vai começar com o sujeito, um verbo e um complemento. E é aí que o teacher conseguiu formular uma ferramenta especial para você aprender de um jeito mais fácil e descomplicado como fazer frases na língua inglesa. E aí que surgiu essa ferramenta, o tal do suveco. Sujeito, verbo e complemento. Então, toda frase na língua inglesa, ela sempre vai começar com um sujeito, com um verbo e com um complemento. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa primeira videoaula. Espero que você tenha gostado. Já sabe, se você
quer ver mais vídeos por aqui falando de outros assuntos, a gente vai ter uma continuação disso daqui, porque é o primeiro vídeo do canal ensinando passo a passo de como que a gente pode aprender inglês de uma forma simples, fácil e objetiva. E a única coisa agora que eu vou pedir para você que está aqui nesse canal, que está aqui nessa aula até agora, é seguir o Teacher aqui, nesse link aqui, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, né? Let's Go English 60 dias. E já sabe, tá vendo aqui o canal do Teacher aqui no YouTube, né? Pressiona o botão, deixa o like e deixa aqui também um comentário dizendo o que você quer ver nas próximas aulas. Te vejo em breve, meu querido. See you there. Have a great day.